A transformação começa aqui. Funcionou Começa em assim você. comigo, Caio. Se inscreva no canal. E eu acredito que para funcionar para outras pessoas, talvez essas pessoas tivessem que pensar sobre essa ótica que a gente vai ter oportunidade de dividir aqui entre nós agora. A gente vai estar durante 1 hora falando com profundidade desse assunto. A gente faz posts no Instagram, sabe, nas redes sociais, mas aqui a gente consegue se aprofundar. Se o vamos lá. Se o cara vai trabalhar com vendas sob a ótica e a perspectiva comum, como se vendas fosse uma profissão a mais, como se fosse engenheiro, advogado, médico, vendedor, se ele enxergar sob essa ótica, para mim ainda é uma ótica dentro da caixa. Muito bom isso. Então, eu quero, antes de começar a falar, eu não quero que ninguém se ofenda com o que eu vou falar aqui. Mas eu preciso falar de uma maneira escrachada. Tipo, vai vir chinelada. Você já tá dando disclaimer. Não é uma chinelada, mas ela precisa ser uma sinceridade. Hoje em dia, a gente às vezes pensa 2 vezes se vale a pena ser sincero. Será que vale a pena ser tão sincero? Será que vale a pena dizer aquilo que a gente realmente pensa? Será que alguém não vai ficar chateado? Alguém não vai querer te cancelar? Alguém não vai querer te xingar porque você simplesmente foi sincero? Eu posso guardar o que eu penso para mim. Eu posso guardar. Eu sempre pude pensar dessa forma. Eu podia simplesmente, depois de ter tido o sucesso financeiro e empresarial que eu tive, guardar tudo para mim. Eu optei em não guardar as coisas para mim. Eu optei em botar minha cara a tapa no público e falar coisas, assumindo muitos riscos. Estou há 14 anos fazendo isso. E eu sei que isso, a única forma de você ajudar alguém é quando você fala a verdade. E isso significa ser grosseiro. Eu não quero ser grosseiro. Mas eu tenho certeza que esse tipo de coisa, quando eu falo, desagrada muita gente. Desagrada porque, às vezes, a pessoa prefere ficar em Nárnia, na ilusão da negação, do que assumir a verdade. E essas coisas incomodam. Eu não acredito no sistema, Caio. Eu não acredito no modelo do mundo apresentado para os jovens. Eu não acredito nisso. Eu tenho 52 anos, eu não acreditava nisso quando eu tinha 18. Eu fui um questionador. Fui um cara que questionou o sistema. Então eu não acredito no modelinho. Escolha uma profissão, trabalhe CLT por 40 anos, se aposente e viva do INSS. Eu rodei o Brasil com você na trinca e falando sobre isso. Aliás, nós chamamos de Jornada da Liberdade, muito inspirado nessa abordagem que é um pouco subversiva. Exato. Entendeu? É um pouco subversiva. Nós temos um sistema, um modelo que mantém as pessoas dependentes dele. E para quem está no topo da pirâmide do sistema, e quem está no topo da pirâmide não é o cara que é rico, é o cara que tem o poder, é o cara que controla as massas. Manter as pessoas dependentes do sistema é um bom negócio para o sistema. Manter as pessoas presas dentro desse formato é um bom negócio, é um curral de votos. Você entende? A gente está aí em época de eleição, a gente percebe quantos ânimos se afloram. Daqui a 2 anos tem eleição para presidente, aí vai estar mais aflorado ainda. Então manter as pessoas precisando do sistema é uma coisa que... E logo, logo todo mundo vai entender o que isso tem a ver com vendas. Manter as pessoas precisando do sistema é um bom negócio. Quanto mais elas precisarem, melhor. Quanto elas precisarem do Bolsa Família, é bom. Elas precisarem do salário do Estado, é bom. E você tinha essa visão com 18? Tinha, cara. Tinha essa visão. Não era, obviamente, tão sofisticada, refinada como hoje. Eu já tenho com mais profundidade, mas eu com 18 eu tinha, cara, quando eu com 18 eu ia para a escola, eu pegava um ônibus que passava por uma rua chamada Avenida Suburbana, que é a do Rio, conhece, e essa rua tem um monte de bancos. Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, e uma vez por mês eu passava nessa rua e via que tinha uma fila que dava a volta no quarteirão desses bancos. E aquilo me chamava muita atenção. Cara, quem são essas pessoas? O que elas estão fazendo ali? Até um dia que eu percebi que eram velhinhos. Parecia fila de loteria. Parecia fila de loteria, né? Mas os velhinhos ali com um guarda-chuvinha, cara, num calor de 35 graus, 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, 35 graus no verão do Rio, é pancada, 40 graus no verão. Os velhinhos, coitadinhos, lá na rua, 1, 2 horas para entrar no banco. E uma vez eu perguntei para a pessoa por que aquelas pessoas estavam lá. E a pessoa me falou, elas estão aguardando a aposentadoria. E eu olhei para aquilo, olhei para aquelas pessoas e falei, cara, eu nunca na minha vida quero estar nessa fila. Cara, coitado dos velhinhos, 2 horas em pé. E aí eu já tinha uma noção que era merreca que eles iam pegar.
sabe? E eu tava no ônibus lotado, meu irmão. Eu tava lá no ônibus cheio, em pé, com um monte de gente atrás de mim ali, encostado, o cara com um sovaco na minha cara, você entendeu? Ou seja, não tava legal. Mas eu falei, cara, eu tinha 18 anos, eu não quero isso. Então, esse sistema o que é o sistema? Eu te protejo. Aqui de baixo você está protegido por leis e garantias. Eu te protejo. É quase uma coisa meio mafiosa. Você entendeu? Me dá aqui uma grana aqui, todo mês que eu te protejo. Sabe, a milícia, o tráfico, que chega ao cara, meu irmão, me dá aí. A máfia italiana faz isso, entendeu? Pra mim, é como se fosse uma máfia. Ó, eu te protejo, eu desconto 25% do seu salário, do INSS, mas não sei quanto, mas 15% disso, mas não sei quanto, mais imposto de renda, mas não sei o que lá, e eu te protejo, eu vou te dar proteção. Que proteção? Aquela porcaria? A fila do INSS? Entendeu? Eu não quero estar nessa fila do INSS. Eu não vou estar nessa fila do INSS. E quando as pessoas elas são convencidas, e de geração em geração, as famílias convencem seus filhos de que aquilo de fato é uma proteção, a gente cria uma geração de escravos desse sistema. Tem uma abolicionista americana, eu esqueci o nome dela, tem até um filme com ela. Você me falou recentemente o nome, mas eu não lembro. Mas eu vou buscar aqui talvez. Ela falou uma frase que era... Quer falar a frase? A produção acha? A produção acha, aí vai dizer qual é o nome dela para mim. A frase é o seguinte, ó, libertei 1000 escravos. Só não libertei mais 1000 porque eles não sabiam que eram escravos. A gente vive num sistema onde a gente depende... Eu fiquei imaginando, o dono de um escravo lá no passado, ele devia falar assim, cara, mas eu dou comida, dou moradia, dou proteção, dou tratamento médico... Ele devia achar que... Achando que era justo, né? Eu sou justo. E tava na lei, inclusive, na época. Não é? Tô na lei, ainda faço, eu sou bom. Eu sou um bom dono de escravo. Devia existir dono de escravos assim. Entendeu? Mas quando um sistema faz você... Meu irmão, levanta a tua mão pro céu. Seja grato. Tu leva 6 meses para marcar um exame no SUS, mas seja grato, é de graça. Tu vai morrer esperando o exame? Cara, mas é de graça. Você entendeu? Tô lá na fila, mas é uma merreca aquela INSS. E outra coisa, a gente sabe que... Alguém já descobriu o nome? É ela mesma, Harriet Tubman, foi quem disse essa frase. E tem um filme chamado Harriet Tubman, que é muito interessante. Mas, cara, o que acontece? Certamente, no futuro, quem hoje contribui com o INSS, não vai ter aposentadoria, cara. A conta não fecha. As pessoas estão vivendo mais, as pessoas estão casando mais velhas, elas estão tendo menos filhos, vai ter menos pessoas trabalhando para pagar elas, porque hoje o desconto do INSS feito na conta da empresa e na conta do funcionário não é para ele fazer uma poupança para o futuro dele, é para pagar os velhinhos que estão recebendo hoje. E vai ter mais velho e menos jovem. Vai ter mais velho no futuro e menos jovem. Vai ter quem pagar a conta. Não vai ter quem pagar a conta, meu irmão. E aí, cara, a aposentadoria na minha época, quando eu tinha 18 anos, falava, quando você tiver 40 anos, você se aposenta. Hoje já é 65 a idade mínima. Daqui a pouco é 80 reais, 80 anos a idade mínima. Já 90 para não chegar muita gente. Pra não chegar mesmo, entendeu? O sistema é conversa mole, rapaz. Conversa mole. E outra, tem teto. R$ 7.786,02 é o teto do INSS. Não importa o que tu ganhou na vida, você ganhou mais, o teto é 7 mil. Ninguém vai ter aquela vida que sonhou ter na aposentadoria com esse teto. Então, meu irmão, o sistema é podre. E quanto mais as pessoas dependerem dele, melhor para quem está no poder. E aí eu não estou falando nem de direita e nem de esquerda. Não estou nem por essa conversa aí. É uma coisa que está acima da direita e da esquerda, o que eu estou falando aqui. É o sistema como um todo, que está na Constituição e que garante que tem que ser dessa forma, e a população é escrava disso. Então eu penso, esse é um pensamento meu. Alguém pode gostar, alguém pode não gostar. Que foi o início do desenvolvimento da sua mentalidade de vendas. O início do desenvolvimento da minha mentalidade foi rejeitar o sistema. Eu falei, não quero. Tanto é que eu nunca tive uma carteira assinada. Nunca tive. Por exemplo, o meu não foi. Eu nem sabia, eu era uma pessoa que poderia correr um risco enorme. Eu nem sabia qual era o jogo que se jogava. Se eu entrasse por esse caminho, aquela pessoa que... E amargamente começar a descobrir. Minha ficha ia cair por etapas. Porque às vezes a pessoa só descobre depois dos 40, aí já era. Você perdeu o seu pico produtivo. Você perdeu. Cara, grande pico produtivo. Nos meus 18 anos eu comecei a analisar e questionar essa situação. Então o início da minha vida com vendas, ela foi um início rebelde. Ela foi um início assim, eu não quero esse sistema.
Entendeu? Não vou depender desse sistema. Eu tinha acabado de ser desligado do Colégio Naval, da minha escola. Ou seja, eu estava saindo daquilo, eu falei, não, eu achei que eu tinha estabilidade, aquela coisa toda do funcionário público, eu ia ter uma carreira de funcionário público. E de repente eu vi que a estabilidade não é bem assim. Uma lei muda. Uma lei muda. Mudou. A Argentina agora acabou de demitir vários funcionários públicos. A Grécia demitiu centenas de milhares de funcionários públicos. Ah, mas está na Constituição. Troca a lei. Tem uma guerra, troca a lei. Tem uma crise, troca a lei. Tem uma pandemia, troca a lei. Estabilidade não existe. Uhum. Então, quem decidiu depender do sistema e jogar dentro do sistema, aí esse cara já começou perdendo. Ele depende do sistema. O que acontece, Caio? Por isso que eu acho, o cara que vende, vamos voltar agora à pergunta, achando que venda é só mais uma profissão, como são as outras, ele não entendeu o jogo ainda. Se a gente tá falando de venda, a gente tem que falar, eles estão fazendo um podcast pra quem tá com uma barriga apenas no balcão, né? Não. Cara, ó, tudo bem, a gente pode falar de vendas, eu vou falar de técnica de vendas aqui se você quiser, eu posso falar das minhas experiências de venda, quem é vendedor acho que vai poder aprender alguma coisa sobre vendas com a gente agora, mas eu tô dando um passo atrás. O Flávio Augusto, pra mim, na minha vida, vendas foi uma porta para sair do sistema. Uma porta para ignorar solenemente o sistema. Uau. O que eu quero? O que eu quero é liberdade. Eu quero ter liberdade. E ter liberdade significa eu não dependo do sistema, não dependo de político mamador de teta, não dependo de INSS, não dependo de nada dessas tranqueiras. Não dependo disso. E se tá ruim a cidade, eu troco de cidade. Se tá ruim o país, eu troco de país. E fim de papo. Eu vou trabalhar, vou gerar receita, porque desde quando o capitalismo entrou no mundo, no final do século XIX, o que mudou no mundo foi uma grande revolução. Grande parte da humanidade vivia na extrema pobreza, no final da década no século XIX. Grande parte da humanidade vivia na extrema pobreza. A pobreza era grande parte, a expectativa de vida era baixíssima. Era muito provavelmente ao redor dos 40 e poucos anos de idade. 1902, a expectativa de vida era 42 anos. Olha aí, 42 anos, não é? Ou seja, a expectativa de vida era baixa. E aí, com a entrada do capitalismo, com a produção, com a entrada do mercado, o que aconteceu é que a expectativa de vida aumentou. Ah, não, mas foi a área científica que trabalhou, porque tinha dinheiro para financiar. Entendeu? Porque a indústria farmacêutica queria desenvolver as soluções para poder vender e faturar. Ou seja, o desejo individual do indivíduo, da empresa, das pessoas, moveram o mundo. Hoje, a extrema pobreza quase foi erradicada do mundo. A extrema pobreza. Claro que existe ainda, mas ela é minoria. Antes era maioria. Agora é menos. A pobreza como um todo no Brasil também já reduziu bastante. Hoje a classe média, considerada classe média no Brasil, já é a maioria no país. Tanto que não se fala mais em combate à pobreza. Agora se fala em desigualdade social. O inimigo da pobreza, não vou dizer que foi vencido, porque infelizmente existem muitas pessoas pobres ainda, mas não é um inimigo tão grande quanto já foi um dia. Então o que acontece? Desde quando esse modelo se perpetuou no mundo, o que acontece? A única forma, o único jeito de gerar receita é vendendo. Quais são as formas como uma empresa gera receita? Vendendo, vendas. Então, vendas é aquilo que gera renda, que gera receita. Então, meu irmão, eu não quero depender do sistema. Me pensando como um garoto lá de 18 anos de idade, que eu era. Eu não quero depender dessa parada. Isso para mim é um lixo. Isso para mim subjuga as pessoas. É escravizante. Eu ficar achando que alguém vai me proteger. Uhum. E aí, igual um mafioso, me dá uma grana aí que eu te protejo, entendeu? Uhum. Não quero tua proteção, meu irmão. Uhum. Eu quero ser livre. Eu quero que você não me encha o saco. Entendeu? Não vem me extorquir aqui, não. Você entendeu? Uhum. Então, o que acontece? Vendas foi um caminho que eu falei, cara, isso aqui eu não vou depender nem de concurso público, nem de emprego, nem de patrão, nem de nada. Eu gero minha receita, eu vou vender, eu vou ganhar meu dinheiro, vou ganhar minha independência financeira. Isso vai me fazer não ser refém de cidade, de país, de nada. Ou seja, se eu tenho a minha independência financeira porque eu dominei a máquina de gerar receitas, que é vendas, se eu dominei essa máquina de gerar receita, eu me tornei livre. Eu não vou ser mais subornado, entre aspas, né? Subornado no sentido ameaçado, extorquido, ou pelo sistema, ou pelo político, ou por alguém que chega assim, ó, meu irmão, vota em mim porque se o outro ganhar lá, isso aqui vai virar Venezuela, ou isso aqui vai virar ditadura militar, enfim. Tem sempre alguém querendo te contar uma história, que a gente chama de estelionato eleitoral. Vai ter sempre alguém querendo te contar uma história
pra te constranger, me dá teu voto aqui, porque você precisa de mim, você depende de mim, você depende desse sistema, você está no sistema e depende dele. Eu saí fora desse jogo. Então, eu quero estar fora desse jogo, eu quero ter liberdade, e a forma de eu ter liberdade é eu dominar a máquina de geração de receita, para mim e para as pessoas que me cercam. E eu tô na internet tentando ensinar isso há anos. Alguns aprendem, outros não, mas eu não desisto. Sou brasileiro, não desisto. Estamos aqui produzindo conteúdo há 14 anos. E, assim, eu tenho liberdade financeira e ganho uma nova liberdade, que é a liberdade geográfica. Então, podemos falar que o primeiro passo para construir a mentalidade de foi vendas... assim, eu fui rebelde. É isso aí. Mas rebeldia o sistema. Podemos cravar que o primeiro passo para a construção da mentalidade de vendas é questionar a mentalidade atual, porque ela não pode ser construída em cima de um terreno, por exemplo, não adianta. Meu irmão, se tá tudo bem para você, você não vai vencer em vendas. Isso aí. Se tá tudo certinho no mundo para você, você vai ser um a mais na multidão em vendas. Se o que você falou não faz o menor sentido para ele... Se o que eu disse aqui não faz o menor sentido, cara, vendas vai ser um emprego a mais pra pessoa. Entendeu? Agora, se tu acha que o mundo não tá legal, se você acha que a sua situação não tá legal, se você acha que os salários que o mercado oferece não tão legais, e que você quer dominar a tua máquina de geração de receita, e você não quer ter limite pro teu crescimento, bom, então vendas é a única ferramenta possível para te ajudar. É legal quando você fala isso. Primeiro, fica claro que a ambição do indivíduo é decisivo nessa escolha. A ambição ela começa com a inconformidade. Tá. Porque se tá bom, tudo bate em ambição. Por exemplo, o meu processo de decisão em vendas foi por causa que eu queria ter autonomia no meu crescimento. Eu nem questionei o modelo atual, eu nem sabia fazer essa avaliação que você fez com 18, eu acho que você questionou, não na mesma profundidade, mas eu acho que você questionou sem ter percebido. Porque você fala, eu quero ter uma autonomia. Então significava dizer que você não achava que não tinha. Então isso é questionar, pô. Se você... eu quero ter uma autonomia. Significa o quê? Você só quer ter aquilo que você não tem. E você estava satisfeito com aquilo que você não tinha? Eu olhava no jogo do modelo tradicional, um jogo, e eu falei assim... Esse é questionar. Você entendeu? Caramba. Mas esse é questionar. Eu sempre fui mais sonhador. Eu sempre fui um menino muito sonhador. Mas você sonhava com alguma coisa que tu não tinha. Exato. Mas você jamais sonharia se o que tu não tivesse, você estivesse conformado. É que talvez vendas me seduziu muito, porque eu acho que quando a vendas é apresentado, quando você entende esse jogo e você tem uma ambição, é como se fosse meu eureka. Eu falo assim, achei o veículo. Achei o que eu não tenho. Exato. Isso é questionar. Não, eu achei o que eu não tenho. Então o que verdade. não tenho tá bom? Não tá bom. Então você tá questionando. Tem toda a razão. É porque, meu irmão, pra você sair do ponto A pro ponto B, a primeira coisa que tem é você não estar conformado com o ponto A. Tu tava conformado com o ponto A? Não. Então tu tava questionando. É que talvez eu fosse mais vocal que você, eu tô um pouco mais rebelde que você. Talvez não era nem minha inconformidade, eu não tava, entre essas, pé da vida com o modelo. Mas era aquela coisa... Esse foi muito assim, é isso. Eu nem sei quais as opções que o mundo me oferece. Eu sei que essa faz sentido. Uhum. Eu nem sei quais são as opções que eu tenho com 17 anos, 18 anos de idade, entendeu? Você não acharia que essa faz sentido se aquela que você estivesse te satisfazendo nas suas ambições? Você tava questionando, meu irmão. É aquela coisa. Agora, vamos lá, eu era talvez um cara que questionasse de uma maneira mais forte. Talvez isso tivesse alterado a nossa velocidade. Embora você for um cara super veloz. Não é? Mas, por exemplo, eu passei por venda rápido em 4 anos e já fui para empreender, porque eu questionei também. Sim. Quando eu estava ali, também comecei a questionar. Aí eu fui para o empreendedorismo mais rápido que você. Você cresceu tão rápido quanto eu. Mas eu fui para o empreendedorismo em 4 anos. Eu fiquei só na área comercial. Em quanto tempo? 15 anos. Então a diferença foi 15 para 4. Agora, talvez o 15 para 4 foi que eu questionava mais. Entendeu? Eu era, cara, os velhinhos na boa, os velhinhos naquela fila de banco, no calor. Eu lembrava da minha vozinha. Pô, cara, tá louco, meu. Aquilo ali é uma sacanagem, entendeu, cara? Mas e as pessoas que têm essa mentalidade, escolhem esse caminho, empreendem, começam essa relação com vendas, entendem esse jogo e não resistem, não duram e voltam? Acho que voltam, que fracassaram. Cara, vendas é um negócio muito interessante, cara. Vendas... O que aconteceu com a mentalidade desse indivíduo? Às vezes ele desistiu, ou ele ficou conformado, teve um primeiro sucesso e se acomodou, teve um primeiro sucesso e ficou arrogante, entendeu? Achou que era melhor do que os outros. Porque, cara, o caminho... Não tem jeito. Na área de vendas, é justo, cara. É resultado, entendeu? Um vendedor, ele é medido pelo seu resultado. E o resultado
ele vem do padrão mental do cara. Se o cara tem consistência no padrão mental... Porque, por exemplo, eu falo aqui dessa época que eu tinha 18 anos, meu irmão, eu penso igual até hoje. Penso até hoje. Eu não mudei a minha opinião. Hoje eu fico inconformado em ver jovens acomodados dentro do sistema. E eu, cara, quero ser, na boa, o exterminador do sistema, entendeu? Então, cara, pra mim, parou do meu lado. O cara vai ouvir. Eu tô há 14 anos falando isso aqui. Se tem alguém surpreso com o que eu tô falando aqui, é porque não percebeu. E se alguém já ouviu você falando isso há anos, concorda e não fez nada? Porque você tá se conformado. Tá do jeito que tá. Ele tá no ponto A, ele quer sonhar pro ponto B, o ponto A tá bom. Tá bom, ponto A. Porque quando não tá bom ponto A, meu irmão, a gente dá um jeito. Eu tava dentro de um ônibus lotado alguns anos atrás. Cara. Olha, uma pessoa sai da extrema pobreza para classe média, segundo, eu me esqueci o instituto agora, mas tem um estudo de uma universidade, foi numa universidade, que no Brasil, uma pessoa sai da pobreza, da extrema pobreza para classe média, ela leva 8 gerações. Claro, não ela, né? Mas a família dela leva 8 gerações para sair da extrema pobreza. Essa mobilidade social? Essa mobilidade social leva 8 gerações. Então uma família melhora um pouquinho, aí vai, depois melhora um pouquinho, aí até chegar na classe média. Aí o avô consegue pagar pela primeira vez pra filha uma escola melhor, aí a mãe... tira da porcaria da escola pública, que é um lixo, que é o que o Estado oferece, você entendeu? E aí, cara, muita gente se ofende quando eu falo isso, mas penso o seguinte, primeira coisa que um pobre, e eu conheço bem, tá? Eu venho aí da classe média baixa, né? A primeira coisa que uma pessoa faz quando melhora de vida um pouquinho é pagar uma escola privada pro seu filho. Cara, eu fiquei chocado quando a gente pegou aqui o dado que o Estado gasta, em São Paulo, na prefeitura, R$ 1.600 por aluno na escola pública. Eu não tinha essa noção. Mas eles são bons, cara. Nossa, a área pública... Era mais fácil o Estado pagar pra uma criança ir numa escola... Uma escola decente, entendeu? Uma particular. Ia ser mais barato e mais eficiente. Ó, a primeira coisa que a pessoa vai melhorando de vida é pagar a escola particular. E se melhorar mais um pouquinho, é um plano de saúde. Pô, mas peraí. Pô, o cara é descontado imposto, é descontado INSS, é descontado tudo o salário dela. Aí quando ela melhora um pouquinho, que ela tá pagando escola, tá pagando hospital público, tudo isso, ela vai lá e paga particular. É tão ruim que ela vai pagar de novo. Então quando eu entendi esse sistema, eu falei, não quero depender de SUS, não quero. Ah, mas não dá pra população inteira. Eu não tô dizendo que eu sou presidente da República. Eu não tô falando pela população inteira. Eu sou um indivíduo, sou uma pessoa que o cara fala, mas você é bilionário. Cara, meu irmão, eu tô falando do Flávio, 18 anos de idade, classe média baixa, dentro de um ônibus lotado. Esse era o meu pensamento. Esse era o meu pensamento com 18 anos. E parte dessa minha revolta de enxergar isso me deu energia e força para vencer, cara, aquela situação desfavorável. Entendeu? Então, eu nunca quis vou mudar o sistema. Não, cara. Eu vou mudar a minha vida. A vida da minha família. Então, uma sociedade é resultado de indivíduos... Você criou um sistema paralelo para você, né? Eu criei um sistema paralelo para mim. Eu não tive a pretensão de criar um sistema paralelo. Eu Quando criei um caminho. Um sistema é uma dinâmica de viver. Eu criei uma dinâmica de viver fora. E eu não quero depender de nada, nem do país, nem de nada. Morei em 7 países, cara. Pretendo morar em mais 2. Agora, amo o brasileiro, cara. Eu tô há 14 anos produzindo conteúdo na internet, porque eu acho o brasileiro do caramba, cara. Eu acho o jovem brasileiro, cara, talentoso, só que muito preso no sistema. Eu acho assim, quer ser um bom vendedor dentro do sistema, tá bom. Beleza, já vai viver melhor. Agora, o cara que pensa, esse sistema não presta, eu quero sair dele e vendas é o caminho, esse é o cara que eu gosto de falar. Esse é o cara que... Esse cara é interessante. Mentalidade check. Quais são os atributos? Olha pra trás. O que foi decisivo para que você triunfasse nesse caminho? Decisivo. Cara, o caminho de vendas não é fácil. Sim. Não é? O tema do evento que o Vente fez ontem no Giro Vendedor foi a batalha contra o não. Então, em primeiro lugar, é a batalha. Isso não é uma metáfora só. Cara, vendas não é fácil. Beleza, é bonito o que o Flávio falou, tá, mas e na prática? Não é fácil. Não é fácil. Mas eu sempre pensei que difícil é estar naquela fila do INSS. Aquilo é difícil. Cara, como mexeu com você essa fotografia, não, né? Cara, eu quero lembrar, eu quero pensar nela. Eu nunca me esqueci. Sempre trabalhei pra me lembrar, pra falar, nunca quero estar ali. Nunca. Isso é difícil. Então, vendas não é tão difícil assim. Entendeu, cara? Você acha que a maioria das pessoas são movidas a desejos ou medos? Ela tem que ser movida pelas duas coisas. A gente sempre trabalha pra ter prazer ou não sofrer. Entendeu?
A dor ou a delícia. Exato. Então eu vou trabalhar para desfrutar daquilo que eu desejo na minha vida, mas eu vou trabalhar para não passar pela penúria. Então eu Aí você tá completo. Você tá completo. Eu sempre alimentei visualmente na minha cabeça que eu posso fracassar, que eu posso quebrar, que eu posso falir, que eu posso ir para a fila do INSS, que eu posso ser uma mar na multidão, que eu posso ter que tirar meus filhos da escola, que eu vou ter que ficar endividado. Eu tenho que pensar isso. Porque isso é uma possibilidade para quem está fora do sistema. E quem está fora do sistema, meu irmão, se deu certo é gênio. Se deu errado é pilantra. Entendeu? Caloteiro. Você entendeu? Maluco. Doido. Então o que acontece? Eu preciso assim entender isso. Você percebe que esse campo de batalha é muito sangrento. E numa batalha tu mata ou morre. Não é? Então vendas sempre foi algo que eu nutri na minha cabeça os meus motivos, porque eu queria e porque eu não queria. E aquilo me ajudava a me manter firme naquela batalha diária. Porque tinha dia que era muito bom, tinha dia que era muito ruim. Tinha dia que tudo dava certo, tinha dia que tudo dava errado. Tinha semana que dava tudo errado. Entendeu, cara? E aí como é que você vai se manter firme nessa batalha? Os mais fracos desistem, vão embora. Retrocedem. Vão voltar lá para o sistema, entendeu? Eu entrei na batalha, sempre na batalha, porque eu sempre me lembrava. Eu trabalhava numa empresa que ficava na Avenida Rio Branco, de vez em quando tinha lá um sindicato fazendo passeata. Aí eu olhava na janela, caraca, não quero estar nunca ali. Deixa eu voltar aqui para vender. Pá, 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 pá. Você entendeu, cara? Não, que eu quero aumento, me dê aumento. Que dê aumento, caramba, cara. Não quero saber de ninguém me dando nada, não. Eu vou criar a minha. Eu vou criar a minha, entendeu? Eu vou criar o meu caminho. Porque se vendas é a única fonte de geração de receita, quero ficar bom nisso. Se eu ficar bom nisso, acabou. Não dependo de mais ninguém pra me pagar. Pra ganhar dinheiro. Como ganhar? Eu nunca ganhei dinheiro. Ganhar assim, toma. Ninguém me deu, nunca me deu. Eu tinha que trabalhar, produzir, vender e gerar meu resultado. Então, você percebe? De novo, a gente vai caindo nessa questão um pouco filosófica da coisa. Eu sou muito na filosofia, sabe, Caio? Eu sou muito movido naquilo que eu acredito, filosoficamente falando. E aí depois eu vou baixando, né, da filosofia, aí vai pra prática. O campo de batalha na prática é muito duro. Então, é um exercício diário para tu estar esperto no campo de batalha para ninguém cortar teu pescoço, entendeu? Porque dentro desse campo de batalha, você faz uma analogia que eu acho muito boa, né? O não pro vendedor é como que a graxa pro mecânico ou o sangue pro médico. Só que diferentemente, ou não também, alguém que trabalha em vendas. E quando eu falo alguém que trabalha em vendas é muito louco, né? Porque parece que a gente tem que fazer esse disclaimer. Quando a gente fala assim, você é vendedor... Todo mundo vende, pô. É impressionante, porque todo dia que eu abro na caixinha, você também abre na caixinha, você falou alguma coisa de vendas, aí alguém pergunta, mas isso você falou, serve pra mim que sou médico? Ou serve pra mim que sou dentista? Consulta, por que você acha que não é óbvio isso pra maioria das pessoas? Tá ficando, na minha opinião. Você acha que... Por causa de pessoas como você, como eu, que estamos na internet explicando pras pessoas, todo mundo vende, cara. O cara é funcionário público, tá vendendo o tempo dele. Entendeu? Em troca do salário, né? Todo mundo vende, o CLT vende o seu tempo também, tá todo mundo vendendo o tempo inteiro. É que, assim, a gente tem que aprender a vender produto, porque tem mais escala, vender serviço, porque tem mais escala. Você entendeu a parada? E aí, cara, uma coisa que é necessária é um trabalho emocional muito grande para inteligência emocional, para tu suportar o não. Que você falou aí. Você se abalava muito? Cara, não. Não me abalava. Assim, eu me lembro de ter me abalado um dia. Aí eu quase quebrei. O que aconteceu esse dia? Tá tudo errado. E aí eu comecei a duvidar da minha capacidade, comecei a retroceder, comecei a me lembrar do concurso público, entendeu? Até que não era tão ruim assim. Talvez não fosse tão ruim assim, entendeu, cara? Eu já tinha pessoas que estavam de carro, eu estava a pé ainda, amigos de carro, eu a pé. Será que eu tô perdendo tempo? Será que eu tô perdendo tempo? E eu andava na rua, era 6 horas da tarde, eu saí de um atendimento de um cliente que deu tudo errado. E aí saí de lá, cara, a Avenida Rio Branco lotada de gente, eu me senti uma formiguinha andando no meio de um monte de gigante do lado, sabe? Eu tava me sentindo muito pequeno, porque o fracasso, é isso, o campo de batalha de vendas é desse jeito. E as duas extremos são mentira. Porque o dia que deu tudo certo eu me senti um gigante. Opa, baixa a bola aí também. Entendeu? Tu não é esse gigante, mas você também não é essa formiguinha. Então, essa inteligência emocional do campo de batalha, eu fui aprendendo. E, cara, isso me amadureceu muito rápido, né? Eu comecei com 19, 20, 21. Então, com 21 eu já era diretor comercial, casado e já tinha uma experiência internacional, com 21 anos de idade.
Então foi tudo muito rápido na minha vida, porque esse ambiente do campo de batalha vai te amadurecendo. E ele vai te transformando num ser humano mais resistente. E por aí vai. E aí, só para concluir, Caio, desculpa, por fim, se você quiser abordar esse assunto, vai nessa direção, fica à vontade. Por fim, tudo isso só é possível também quando você desenvolve técnicas de vendas. Porque você está no contexto filosófico, onde, cara, não quero estar no ponto A, quero ir para o ponto B, o sistema, enfim, isso no método Flávio, vamos dizer assim, né? Sim. Depois, essa questão da inteligência emocional para você resistir no campo de batalha. E terceiro, técnica. Porque não adianta eu chegar, olha, tá aqui um prego, vou pregar isso na parede, vou ficar dando murro no prego. Não, cara, se eu tiver um martelo, se eu souber usar um martelo e não martelar no meu dedo, então, ou seja, a ferramenta, a técnica é ferramenta. E aí, meu querido, tu sabe muito bem, tu é um mestre em vendas, vendas é técnica, não é intuição, não é um jeitão do cara falador, vendas é técnica. Então, tu juntou tudo isso, a filosofia, a mentalidade, a ambição, a inteligência emocional com a técnica, e aí a tua perseverança para atingir um objetivo, tu vai ficar bom, né, cara? A gente sabe que o ambiente que a gente está inserido determina muito essa estamina que a gente tem. Por exemplo, naquele dia duro pra caramba, você chega ainda em casa, divide com a tua mulher ou teu pai, então, sei lá, ainda vai te puxa pra baixo, a gasolina que já tava abaixo, te arrebenta. Muitos pais destruíram muitos sonhos de filhos. E como foi o ambiente que você triunfou? Como é que era esse ambiente? Por exemplo, esse dia duríssimo, você chegava, por exemplo, em casa, tinha a Luciana, por exemplo, vai lá, amor. Não, eu não estava casado ainda, Tá. Eu tinha 19 anos, foi no início da minha carreira. Tá. Como eu morava muito longe, eu levava 2h30 para ir, 2h30 para voltar, era tipo 6h30, 6h30 da tarde, 7h da noite. Eu ia chegar nesse dia em casa às 11h da noite, então não tinha nem muito tempo para conversar. Isso era bom. A sua terapia era no busão. Cara, era no busão, meu irmão. 2 horas em pé, você imagina, tu voltando em pé, cansado pra caraca, no dia inteiro, deu tudo errado, tu não ganhou nada, porque eu não tinha nem salário, cara, eu só ganhava comissão. Sim. Deu tudo errado, aquele dia não ganhei nada. E eu voltando pra casa 2 horas em pé, assim, cara, dormindo em pé. Eu queria uma técnica pra dormir em pé. Você dormia em pé? Eu segurava assim, fazia assim, aí dormia em pé, cara. Quantas vezes eu dormi em pé no ônibus, meu irmão? Uma vez eu passei do ponto, cara. Era quase meia-noite, meu. Passei do ponto, cara. Sinistro. Então, cara, você imagina o treinamento de resiliência que eu não tive que ter nesse período, cara. Isso foi uma escola pra mim. Eu não sabia na época, mas não ter desistido e perseverado foi uma escola. Então eu penso que hoje as pessoas precisam passar pelo seu momento de penúria e aprender. Porque pior do que fracassar, pior do que passar por um momento difícil, é passar e não aprender nada. Verdade. São duas porradas. Pô, o cara que passa por um momento de penúria, que passa por um momento de decepção, de dificuldade, e entra na lamentação, na reclamação, ele não aprende nada. Ele desliga o modo aprendizagem dele. O modo aprendizagem do seu cérebro é quando você, mesmo passando por uma situação difícil, tu vai tentar ressignificar, ganhar uma força diferente, para no outro dia você voltar. Não é? Então, assim, nesse dia especificamente, que foi um dia que eu quase joguei a toalha, eu pensei em jogar a toalha, não sei nem se foi quase, mas eu pensei em jogar a toalha. Eu dei uma passada na escola e antes encontrei o meu diretor que estava lá, o cara que era a minha referência, né? Era Manuel o nome dele. Cara, e minha conversa com ele foi decisiva, entendeu? Opa, então aqui tem um ponto-chave, hein? Tem um ponto-chave. Tem um ponto-chave aqui, hein? Tem. Pô, minha conversa com ele foi excepcionalmente decisiva, entendeu? Ele conseguiu me ajudar a ressignificar aquela situação, ele me mostrou que eu estava ansioso, você entendeu? Com toda certeza ele já tinha passado por isso? Cara, todo mundo já passou por isso, né, Caio? Todo mundo já passou por isso. Eu tive uma situação que... Essa eu não quase desisti, não. Que tá na batalha, mas imagina se você tivesse conversado com o Manuel errado. Não, mas eu conversei com um cara cego, era meu líder ali. E o cara me ajudou, me ressignificou. Eu fui para um próximo atendimento, 8 horas da noite, e vendi. Eu não teria vendido se eu não tivesse falado com ele. Sei lá como é que eu ia voltar para casa aquele dia. Você entendeu? Pô, eu já tive casos assim de pegar um ônibus e atender um cliente 2h30 lá do lugar que eu ia. Fui, cheguei lá no lugar, tava chovendo, desci do ponto do ônibus e assim, do ponto do... Quem andou de ônibus sabe, cara. O ponto de ônibus não fica na porta do lugar que tu vai, né? Eu tinha que andar uns 15 minutos até o lugar. E tava chovendo. E fui eu no meio da chuva. E cheguei lá todo molhado, na casa da pessoa. Imagina você chegar um atendimento na casa da pessoa todo molhado. E cheguei lá, Caio, o cara tava em casa, porque eu ouvi o barulho que tinha gente em casa. Eu tocava a campainha, o cara não atendia, cara. Garoto! O cara não atendia, mas o cara tava lá, meu. Eu não tinha celular pra ligar pra ele. Cadê esse cara, produção? Acha esse cara aí, produção.
Tocava lá e, pô, o cara não atendia, meu irmão. Aí depois todo mundo ficou em silêncio. Ficou em silêncio lá. E eu lá na porta, o cara não vai me atender. Eu fui embora, andei mais 15 minutos, chuva na cabeça, todo molhado. Meu irmão. Pô, meu amigo. E aí chega um malandro na internet. Não, pra você é fácil, que você é bilionário. Meu irmão. Esse cara acha o quê, cara? Que eu nasci em berço de ouro, cara? O que acontece, Caio? Só que tem um ponto. Esse perrengue é que nos ensina, cara. Que nos forma. Quem passa por isso, sem reclamar e aprendendo, é o cara que vai crescer. É que não tem palco no perrengue, né? Não tem, cara. Por isso que ele não é exposto. Hoje tem um palco, né? Hoje a gente faz a trinca, 70 mil pessoas, foi bater palma lá pra gente, mas e o corre antes, né? Sim. E esse é o ponto, cara. Então, vendas, eu tava fazendo o meu corre em vendas pra quê? Pra me libertar do sistema. Eu consegui, né, cara? Consegui sair fora, depois eu fui lá, empreendi e por aí foi. Agora, tem gente que não consegue porque desiste, porque não ressignifica, porque não tem resistência emocional. Como que você faz a manutenção da sua ambição? Como você tá sempre... Cara, a ambição é um exercício, né? É como se fosse um músculo que você tem que exercitar. E ela precisa ser alimentada de novidades, não é? Opa! Ela precisa, Caio. Ela precisa de novidades, ela precisa de referências. Eu lembro que em 1992, um ano depois já disso aqui, eu já estava começando a gerenciar, já estava tendo um resultado razoável. E o presidente daquela empresa que eu trabalhava, e lembrando, eu trabalhava sem carteira assinada, trabalhava só com comissão, ou seja, essa era a minha condição. E era tudo que eu queria mesmo, entendeu? Me chamou para uma reunião em Porto Alegre e foi me buscar no aeroporto. Aí me buscou, pô, ele tinha um Saturno, era um carro, você sentava, o cinto fazia assim... Cara, Saturno. Década de 90, cara. O Brasil só tinha Opala, Fusca, Brasília. O cara foi me buscar com, parecia o carro do Batman, entendeu, cara? Eu, caraca, meu, que carro é esse, cara? Carro maneiro. Aí me levou pra casa dele, cheguei lá, nem nas novelas lá, que quando eu ainda via alguma novela, tinha uma casa daqui, era uma casa excepcional. Eu falei, caraca, olha a casa que o cara mora. Não é pecado desejar a vida do próximo. O que é pecado é você querer que o cara não tenha pra você ter. Sim. Você querer se espelhar e querer crescer como outra pessoa, ou seja, a ambição, ela vem desse espelhamento. Sim. Faz sentido esse caminho que o cara tem pra mim. Eu quero isso aqui também, cara. Peraí, pô, eu também quero isso aqui. Sim. Entendeu? Eu lembro que na década de 90, no início da WhatsApp, em 1995, um dos passeios que eu fazia com a Luciana era ver casa. Duro. Eu fazia muito isso. Devendo no cheque especial, abri a primeira escola. A gente ia ver umas casas maravilhosas. Eu falei, caraca, olha essa casa. Não tinha nada, não tinha dinheiro. Você fazia isso também, né? Cara, eu lembro, eu e a Fabi, a gente parava umas 3, 4 quadras antes, porque se eu parasse Teu Corsa? Cara, eu tinha um Celtinha, chamava Cabrito. Chamava ele de Cabrito. Por que era Cabrito? Não tinha nada, não tinha trava elétrica, não tinha porta, não tinha nada, para-choque não era da cor do carro. E a gente eu chegava lá com o Celtinha Cabrito. Era um apelido carinhoso, a Fabi. Você vem comigo? Você tá de quê? Tá de Cabrito? Eu falei, tô de Cabrito. Tô chegando aí. A gente ia ver uns apartamentos legais, eu parava 3, 4 quadras pra trás. O cara não olhava teu Cabrito. Porque eu falei, cara, ninguém vai me atender, acho que os caras vão deixar nem me entrar. Entendeu? Porque, sei lá, meu carro vale a porta dessa casa. Entendeu? Talvez a porta seja mais cara do que o Cabrito. E aí, mas aquilo alimentava muito nosso sonho. A gente entrava lá, amor, eu acho que aqui vai ser o quarto das crianças. O que você acha? Vamos estender a varanda aqui? Acho que vamos estender a varanda. Então, mas isso você está alimentando a tua ambição. Você está alimentando você com perspectivas. Isso te dá mais força para gerar mais receita. Porque ninguém vai ficar rico economizando, investindo na bolsa. Tem que parar com isso. Você sabe que é um ponto sensível isso. Eu sei, tá falando, né? não vai ficar. Fale mais, Flávio Augusto, disso. Não vai ficar. Qual que é a sua ótica disso? Você vai ficar rico ganhando mais. Então você tem que ganhar mais e tem que gastar menos do que você ganha. E tomar boas decisões com essa diferença. Boas decisões. E uma das boas decisões nas suas finanças é você não ficar se aventurando Quando você não sabe. Em coisa que você não sabe. Pô, bota ali teu dinheirinho na renda fixa, no máximo você bota teu dinheirinho um pouquinho em renda variável. Cara, e vai produzir dinheiro. As pessoas que se enriquecem é porque ganharam dinheiro. Produziram dinheiro. Deixa eu melhorar aqui minha. Sim. Produziram dinheiro, pô. Essas são as pessoas. Eu vou economizar no cafezinho pra poder ficar. Não vai. Não é assim que funciona. Tem que ganhar mais. E pra ganhar mais só tem um jeito. É vendendo. Entendeu? É vendendo. Mas não posso arrumar um emprego que ganha mais? Pode. Você vai ter que vender, se vender pra um outro emprego que vai ganhar mais. Mas o ideal, e aí é o jeito Flávio. Eu não quero ninguém decidindo quanto eu ganho, cara.
nem o governo, nem o Estado e ninguém, um patrão também. Eu quero saber fazer o meu dinheiro. Porque o cara enriquece quando ele produz mais. Ó, numa dessas andanças, Caio, eu já tinha aberto a WhatsApp, já estava operando há 8 meses. Que ano que nós estamos? 1995. Tá bom. Você já tinha nascido? Porra. Eu sou de 86. Ah, Aqui, ó. garoto, já tinha 9 anos de idade, Meu cara. queixo já tá branco, pô. Então, 1995, Caio. Eu já tô com 40, 95 eu tinha 23 anos, Luciano tinha 20. A gente já estava casado há 3 anos. Eu já tinha aberto a WhatsApp há 8 meses. Eu já tinha pago o cheque especial, já não estava devendo cheque especial. Pagou rápido o cheque especial? Rápido. É famoso o cheque especial. Muito rápido. Produzi pra caramba, vendi pra caramba, gerei recurso. Já estava abrindo a segunda escola em São Paulo, abrindo a Avenida Paulista, ou seja, em outubro de 95 eu aluguei o imóvel da Avenida Paulista, ou seja, em 7 de dezembro de 95 eu inaugurei a Paulista e mais ou menos no dia 15 de dezembro, assim, uma semana depois que eu tinha inaugurado a segunda escola, e na segunda escola eu também usei cheque especial, tá? Então estava com a primeira escola indo bem, um caminho bom, e a segunda começando. E a gente, no final de semana, vamos ver apartamento? Vamos ver casa? Ah, vamos embora. E aí a gente foi ver casa. E aí a gente passou em frente à praia da Barra da Tijuca, no posto 5, na Barra da Tijuca. Quem é do Rio conhece ali o posto 5. E aí tinha um stand de vendas. Ah, vamos lá, vamos entrar nesse stand de vendas? Eu achei que era tava ali um apartamento decorado, que não estava pronto ainda. Ah, vamos entrar, entramos. Quando a gente entrou, e aí a primeira pergunta que eu fiz, quando é que fica pronto? Com aquela pose, né, de comprador, né? Quando é que fica pronto? Ele, não, tá pronto já. Eu falei, como assim? Tá pronto, é aquele prédio ali, ó. E o prédio tava pronto mesmo. Ah, bacana, legal. E tem algum apartamento? Tem. Nós temos o 21º andar. Tem uma vista maravilhosa. Quer ver? Olhei pra cara da Luciana. Tem tempo? Olha a agenda aí. Não custa nada ver, né? Vamos olhar. Vamos te dar a oportunidade de ver. Sim. Vamos olhar. E fomos lá e vimos. Só que é o seguinte, meu irmão, entramos no apartamento. Uma vista maravilhosa de frente pro mar, na Barra da Tijuca. Maravilhoso. Eu e Luciana morávamos no apartamento. Não passava nenhum ônibus na frente da vista? Nada, cara. Nossa, 21º andar, vista daquele jeito, cara. Você tinha ali Pedra da Urca não era. Pedra da Gávea de um lado. Você tinha ali o Jardim Oceânico, não, era cara, sei lá, cara, umas casas que tinham ali perto, a Avenida da Média, depois você vinha pro marzaço, tava um dia maravilhoso, ensolarado, de Rio de Janeiro. Ou seja, coisa cilada. Linda, cara, cilada, né, meu? E, cara, eu e Luciana morávamos num apartamento de 45 metros quadrados, em Botafogo. Cara, pequenininho o apartamento. E aquele apartamento, sei lá, tinha uns 200 metros, alguma coisa assim. Cara, muito grande na minha visão naquele momento. E aí, assim, o corretor saiu, eu só fiquei, eu e Luciana na varanda, olhando aquela vista, só perguntei pra ela, cara, você quer isso aqui? Ela, eu quero. 20 anos ela. E eu 23. Você quer mesmo? Eu quero também. Mas eu queria agora isso. É mesmo? Então tá, vamos descer lá, vamos ver o que acontece. Aí descemos, voltamos pro stand. E aí, gostaram? Gostamos. Cara, a gente não tinha grana, cara. Imagina, o apartamento tava pronto, tinha que dar entrada, né? Sim. E aí eu falei, quais são as condições? Aí ele botou no papel, vou falar preço, eu lembro dos valores, né? Vou falar preço em dólar, porque na época o dólar era 1 para 1. Tá bom. Então, o apartamento custava $500 mil, que seriam uns 2,5 milhões de reais hoje, quase 3 milhões de reais hoje. Acho até que hoje tá mais caro esse apartamento, tá uns 5, 6 lá, por causa da inflação, valorização ao longo do tempo. Mas na época era $500 mil e tinha que dar de entrada 240 mil dólares de entrada. Quase metade. Semestrais de $20 mil durante umas 4 semestrais de $20 mil e prestações de $4.800. Uma coisa assim, não sei quanto, 60 prestações, sei lá quantas prestações, tinha uns juros ali embutidos. Essas eram as condições. Aí eu olhei assim, a prestação tá ok. 20 mil de semestral, daqui a 6 meses eu arrumo. Você já fazia conta em quantas matrículas a mais você fazia? Sim, fazia, na hora. Não, mas ok. Aí eu falei pro cara, o problema tá nessa entrada aqui, porque nós estamos fazendo alguns investimentos, abrimos uma empresa, a pose incrível, né? E tal. E ele, faz uma proposta aí. Só que nessa altura eu falei, cara, ferrou, não tem $240 mil, não vai dar. Eu vou fazer uma proposta absurda. Pra ele falar não. Pra ele falar não, e eu saio
dizendo que eu vou pensar e saio por cima. Saiu com classe. Saio com classe. Aí mandei uma proposta assim que eu pagava 20 mil por mês. Pagava 20 mil por mês por uns 2 anos e depois eu pagava os 4.800 e pouco. Ó, tá aqui essa proposta, ó, eu te dou 20 mil, pega a chave amanhã. Sim. Você pegou a entrada e colocou lá na frente. Joguei pra 2 anos a entrada toda. Né? E aí, o cara, não, só um segundo que eu vou falar com o meu gerente. E a Luciana, ô Flávio, tá louco? Como é que a gente vai fazer? Não, cara, o cara vai dizer não, a gente sai na boa. A gente sai na boa, relaxa. Fica, ó, deixa comigo, confia. Aí o cara voltou, ó, falei com o meu gerente, parabéns, você é o novo proprietário, meu. Se você celebra, você chora. Só um segundo que eu vou pegar aqui o papel pra você assinar e tal. Aí a Lu falou, e agora? Eu falei assim, você garante a primeira no cheque especial? Ela, peraí, aí fui fazer com não. A primeira eu garanto, as outras eu vou garantir na venda. Vou garantir na venda, vou garantir na matrícula. Vamos fazer? Então tá, então vai ter que dar o sinal. Aí demos o cheque, falou, ó, segura aí esse cheque, era domingo, né? Ó, precisa segurar uma semana esse cheque aí, que era o tempo que ela ia se organizar lá. Cara, a gente tava abrindo a segunda escola, cara. Meu irmão, peguei a chave do apartamento na semana seguinte, porque é promessa de compra e venda, não precisa de escritura. A escritura só depois, quando terminar a entrada. Entendeu? Cara, peguei a chave do apartamento. Levei meu pai, levei minha mãe, tudo maravilhoso, todo mundo, meu Deus, o que é isso? Mas o ponto era, como é que paga? Meu irmão, venda. Só ousadia e sua confiança veio da tua capacidade comercial? Óbvio. Animal. Sabe por quê, cara? Porque se não fosse, seria irresponsabilidade. Exato. Eu só fiz essas coisas que eram muito ousadas porque eu sabia que eu podia vender. E eu sabia que sob aquela pressão eu rendia bem. Eu rendo sob pressão, entendeu? E para as pessoas que falam que não compre sua casa, alugue, o que você acha? Existe uma matemática para isso. Né? Mas qual que é o seu ponto de vista disso? Eu acho que, com toda a franqueza, se eu não tivesse comprado, se eu tivesse falado só matematicamente, era melhor não ter comprado. Sim. Matematicamente. Mas não é só matemática. O gás que aquilo me deu atribuiu um valor diferente da matemática, que não está contabilizado na planilha, sacou? Exato. Então, assim, eu não teria produzido aquilo se eu não tivesse me desafiado naquele nível. Você percebe? A primeira coisa que eu fiz foi comprar uma casa, quando eu comecei a ganhar dinheiro. Pois é. Agora, eu tenho dinheiro à vista. Compra ou aluga. Óbvio, é muito melhor alugar. Óbvio, é muito melhor alugar. Matematicamente falando. Matematicamente falando. Agora, existem outros elementos, além da matemática, que podem te impulsionar. Eu sou um cara muito mais movido por esses elementos do que pelo Excel. Esse desafio. Essa conquista. Cara, isso foi um all-in, né? Eu dei um all-in ali. Se tivesse dado errado, eu teria me machucado. Mas, de novo, eu tinha armas para me defender, Caio. E quais são as armas? Vendas. Exato. Então percebe que vendas não é uma profissão para mim. É uma arma. Entendeu, cara? Uma arma de destruição em massa do fracasso. Vendas, para mim, é uma espada que corta a cabeça do gigante da mediocridade. Sacou? Vendas, para mim, cara, é uma faca, cara, que corta a corda que te aprisiona. É a chave que abre a sua algema da escravidão do sistema. Vendas é mais do que uma profissão. Tudo bem, se o cara quiser olhar só como profissão, beleza. Mas para mim, que vim lá de baixo e queria alguma coisa maior na vida, cara, eu paguei todas as prestações de 20 mil, fácil. E sabe quanto tempo eu morei nesse apartamento? Antes de eu terminar de pagar, eu já mudei e comprei uma casa. Comprei uma casa de $2,5 milhões na época. Ele foi o trampolim da confiança. Cara, a casa da confiança. Porra. Eu tinha 24 anos de idade, estava montado numa casa de $2,5 milhões naquela época. Em 1996 eu comprei. Não, cara, foi em 97 eu comprei. Eu vou contar uma curiosidade pra galera. Uma vez estava jantando, eu, Flávio, a Luciana e a Fabi. E aí eu falo pra todo mundo, porque eu fiz isso, o que o Flávio fez, com 21 anos de idade. Exatamente a mesma coisa. Do apartamento. Aí a gente tava jantando, aí a Fabi chegou e falou assim, Flávio, você não vai acreditar o que a gente fez. Eu falei, Fabi, não conto. O Flávio vai achar que eu sou irresponsável, pô, sócio, aquela coisa. Olha o que a gente fez, olha que loucura. A gente foi comprar uma casa e papapá, a gente nem tinha o dinheiro, deu uma proposta decente. E o Flávio, meu jovem, eu fiz isso em 96. 95. Eu falei, eu amo esse cara. Você tava jogando futebol lá na escola? Eu já tinha feito já. Mas eu acho que muitas pessoas, elas não têm essa ousadia. Por exemplo, muita gente tá num caminho ruim, num caminho estéreo, mas não muda porque não... Ela não tem a ferramenta, cara. Exato. Não se garante na venda. Ela não descobriu a ferramenta, ela não se desgarrou do sistema, entendeu? Ela tá presa em falsas seguranças, percebe? Ela não conheceu o seu próprio potencial. Ela é movida muito mais pelo medo do que pelo desejo. Meu irmão, quando eu subi naquela varanda e falei, eu quero isso, e quero agora.
Cara, essas decisões na nossa vida fazem muita diferença. Da mesma maneira que eu olhei para a fila lá do banco e falei, não, nunca na minha vida eu vou estar lá. E eu honrei essa frase o resto da minha vida, cara. Por isso que eu falo até hoje, eu tenho 52 anos, cara. Tô falando de um negócio que eu tinha 18. Eu nunca vou entrar ali. Imagina se você não tivesse comprado esse apartamento. O que tem? Eu fico pensando. Não, como, foi uma experiência para mim excepcional. Como você foi trabalhar no dia seguinte, aquela coisa gás, essa Como coisa que você foi? já tinha. Você pegou o seu sarrafo, você fez. Isso. Sabe? E sempre foi muito legal, Caio, que eu sempre morei em lugares em que todos os vizinhos achavam que eu era o filho do dono. Que era muito novo, cara. Todo mundo achava que eu era o filho do dono. Entendeu, cara? Porque eu era o cara que tinha comprado. Tinha 23 anos. Em reuniões que eu ia, e o cara, quando eu chegava na reunião, o cara olhava assim pra mim, porra, moleque. Aí quando eu abria a boca, o cara, opa. Você entendeu? Então assim, eu não me prendo em idade. Experiência e maturidade são coisas diferentes. Uma pessoa pode não ter experiência porque é jovem, mas ter maturidade mais do que um velho de 40, 50 anos de idade. Você entendeu? Então, o que nos traz essa maturidade são essas experiências da vida. Eu era jovem pra caramba, eu tinha 23 nessa época, mas eu tava já me desafiando como gente grande, né? Então, por isso que tudo aconteceu muito rápido na minha vida. Porque eu me desafiei rápido, casei cedo, empreendi cedo, vendi cedo, eu me desafiei cedo, comecei cedo a minha vida, entendeu? Então, tô aqui com 52 anos, mas, cara, falo desses elementos como se fossem ontem, porque eu procuro mantê-los vivos dentro de mim, porque é o que me trouxe até aqui. Você tá na internet há 14 anos produzindo conteúdo. Se você fosse produzir um conteúdo que chegasse pra todo mundo que tem rede social, qual seria? A libertação do sistema. Isso é o que arde no meu coração, entendeu? Eu só estou na internet porque a minha esperança é ver outros jovens se libertando do sistema. Não dependendo desse modelinho medíocre da sociedade. Dessa dependência, dessa necessidade que as pessoas têm de terem heróis na política. Você entendeu? Então, isso é o cerne da minha trajetória e é o que eu tenho vontade de transmitir para as pessoas. Seja o seu próprio herói. Seja o seu próprio herói da sua família, seja o herói do seu filho. Entendeu? E se liberte desse modelinho medíocre. Você vê, 1990 Brau, andava de ônibus lotado, era caótico o transporte público. Hoje melhorou? Não. A saúde pública melhorou? Não. E a escola pública melhorou? Não. E coitado de quem depende dessa porcaria. Não melhorou. Entendeu? Não melhorou. E provavelmente não vai melhorar. Não importa quem é um bonequinho que esteja lá na frente. Entendeu? Então, se eu entendo isso, eu preciso melhorar a minha vida, a vida da minha família. Essa é a maior decisão que um indivíduo deve tomar na vida dela. Declarar a independência dele do sistema e ele melhorar a vida dele. E aí, cara, ele vai contribuir com a sociedade como eu tenho o privilégio de fazer. Eu tenho o privilégio de há 14 anos, não faço isso porque eu preciso da grana, entendeu? Já ganhei dinheiro pra caramba, continuo ganhando. Tô ganhando mais dinheiro do outro que eu ganhei na minha vida toda. E não precisava ganhar mais nada. Só que isso me dá o quê? Liberdade. Não só para eu viver bem a minha vida, longe do sistema, mas para colocar minha cara a tapa aqui e ser criticado por um monte de gente que acredita no sistema. Deve ter um monte de gente no comentário aqui, a Flávio fala isso porque é rico, porque ele acredita no sistema, entendeu? Tem gente que acredita nele. Eu não acredito e encorajo a quem tem juízo e quer cuidar da sua família a se libertar disso. Essa é uma das minhas missões de vida.